Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo sobre competência. O código está aberto aí? Então vem comigo e vamos para os incisos do artigo 69. O primeiro critério a ser estudado é a competência pelo lugar da infração. A pergunta que vamos responder é a seguinte: em que região geográfica, comarca ou seção a infração penal será julgada? De olho na primeira parte do artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Podemos dizer, então, que o Código de Processo Penal adota a teoria do resultado. Mateus, o que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer que o lugar da competência é o lugar da consumação da infração penal. Pessoal, não se confundam, o Código de Processo Penal não adota o mesmo critério que o Código Penal utiliza para definir o local do crime. Vamos lá, com atenção, hein? O Código Penal adota a teoria da ubiquidade, que diz que o local do crime pode ser tanto no lugar onde foi praticada a conduta criminosa, quanto no lugar do resultado. Já o Código de Processo Penal nos dirá: a competência territorial será definida pelo local da consumação da infração penal. Vamos a um exemplo, então. Em um bar na cidade de Sertãozinho, Rafael briga com Túlio Maravilha e lhe dá 4 tiros. Atenção, em um bar na cidade de Sertãozinho, Túlio Maravilha é socorrido, mas bate as botas após chegar no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Lá vem a pergunta: qual é o lugar do crime? O lugar do crime, de acordo com a teoria da ubiquidade, pode ser em 2 lugares: em Sertãozinho, lugar da ação, ou em Ribeirão Preto, lugar do resultado. Porque, como eu disse, Túlio Maravilha veio a óbito em Ribeirão. Agora, e no campo processual, qual será a comarca que poderá julgar eventual processo? Se você respondeu Ribeirão Preto, acertou, porque foi em Ribeirão que o homicídio teve o seu resultado. E como se pode ver no artigo 70, a competência será fixada pelo local da consumação, ou seja, do seu resultado. Resumindo, primeiro ponto: lugar do crime, teoria da ubiquidade, ou seja, no lugar da atividade ou do resultado. E o segundo ponto, fixação da competência, teoria do resultado, ou seja, no lugar da consumação. Assim, fechamos a primeira parte do artigo 70, com suas respectivas teorias. E agora, vamos falar da segunda parte. Pessoal, e se o crime for tentado? A segunda parte do artigo 70 nos diz que, em caso de crime tentado, será competente o juízo do lugar do último ato de execução. Podemos observar que a expressão último ato de execução também aparece no parágrafo 1º. Vamos lá, parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Um exemplo clássico para vocês é a ocorrência de um estelionato durante um voo internacional, em que o agente inicia a conduta criminosa no espaço aéreo brasileiro, mas ele só atinge seu resultado no Uruguai, por exemplo. Nesse caso, o foro competente será onde se realizou a última conduta visando obter vantagem ilícita, núcleo do crime de estelionato, o lugar dentro do Brasil. Por fim, vamos tratar da hipótese do parágrafo 2º do artigo 72. Ele nos diz: quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Como assim, professor? Vamos com atenção a mais um exemplo. Força que tá acabando. Dieguito, residente em Buenos Aires, irritado com provocações de Pelé após o Brasil ser hexacampeão mundial de futebol, envia um pacote por correio contendo uma bomba relógio armada para explodir em Santos, na residência do rei do futebol. Mas essa bomba é interceptada pela Polícia Federal na cidade de Curitiba. Aí surge a dúvida, né? Qual será o foro para julgar essa tentativa de homicídio?
Como vimos, será o foro onde era esperado o resultado, ou seja, Dieguito desejava que a bomba explodisse em Santos, então o foro competente é o da cidade de Santos. Pessoal, falamos dos principais temas da competência pelo lugar da infração. Vamos agora falar sobre a competência pelo domicílio ou residência do réu. Essa é rapidinho, de olho no artigo 72 comigo. Artigo 72, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Em resumos, podemos tirar a seguinte conclusão. Em regra, o lugar da competência será definido pelo lugar da consumação do crime. Mas, se não soubermos qual foi o local da infração, o domicílio ou residência do réu determinará o lugar da competência. Beleza, pessoal? Para finalizar, vocês sabem como devemos fixar o lugar da competência nos crimes de ação penal privada? Nesse caso, o querelante, titular da ação penal privada, poderá escolher entre o foro de domicílio do réu ou do foro do local da infração. Foi bastante coisa, né, pessoal? Então, vamos retomar os pontos principais dessa aula. Primeiro, vimos que o lugar da competência será, em regra, no lugar da consumação do delito. Depois, vimos que em caso de crime tentado, vale o lugar do último ato de execução. E por fim, descobrimos que o CPP dá preferência ao lugar da infração. E somente se o local não for conhecido, passaremos a utilizar as regras de fixação de competência pelo domicílio do réu. Espero que tenham gostado. Nessa aula, falamos sobre a competência territorial e sua fixação pelo lugar da infração e pelo domicílio do réu. Como venho dizendo, não deixem de ler os artigos relacionados à competência. Fechou esse vídeo? Abre o CPP e dê uma lida do artigo 70 ao 73. É facinho, curtinho e fácil de atender. Bons estudos e até a próxima!